O mistério de Atlântida. Civilização perdida ou mito? Há mais de 2 milênios, a lenda de uma civilização perdida fascina a humanidade. Atlântida, uma cidade que existiu antes da nossa era, um continente poderoso que desapareceu sem deixar rastro nas profundezas do oceano, levanta a pergunta: seria uma história real ou apenas um mito? Vamos explorar. A origem da lenda. A primeira menção de Atlântida vem do filósofo grego Platão, no século IV a.C. Em seus diálogos Timeu e Crítias, ele descreve uma civilização localizada para além das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar. Platão afirmou ter ouvido a história de seu avô Crítias, que a conheceu por meio de Solon, um dos 7 sábios da Grécia, e este, por sua vez, de sacerdotes egípcios. Atlântida era descrita como um poderoso império marítimo situado em uma ilha gigantesca, ou até mesmo em um continente. Seus governantes eram descendentes do deus Poseidon, e a ilha unia de forma harmoniosa natureza, tecnologia e espiritualidade. Essas descrições dividem os estudiosos até hoje. Ficção ou uma civilização perdida que ainda não descobrimos. Como era Atlântida? As descrições de Platão continuam controversas. Alguns imaginam Atlântida como uma utopia antiga, outros como uma sociedade tecnologicamente avançada. E há quem acredite que os atlantes possuíam poderes sobrenaturais ou até mesmo magia. A versão de Platão, a cidade dos deuses. Segundo Platão, a capital era uma cidade concêntrica e harmoniosa, com canais e pontes circulares que facilitavam o acesso ao mar. Um templo central de Poseidon com uma colossal estátua dourada do deus. As paredes do templo brilhavam com cobre e estanho, e o altar e o trono eram decorados com oricalco, um metal misterioso que superava o ouro. Palácios revestidos de metais preciosos, com muros de cobre, estanho e oricalco, infraestruturas avançadas, fontes termais que alimentavam banhos e cascatas artificiais. O templo servia tanto como local de culto, quanto como centro para rituais secretos. Relatos sugerem que abrigava estátuas de outros deuses, fontes com água quente e fria e até armas mágicas. A estátua de Poseidon era tão imponente que podia ser vista de longe. Platão descreveu os atlantes como mestres da arquitetura, engenharia e guerra. Contudo, cada época reinterpreta Atlântida a seu modo. Teorias sobre Atlântida. Ao longo dos séculos, arqueólogos, historiadores e escritores propuseram inúmeras teorias. Cidade de alta tecnologia. Alguns, como Graham Hancock, acreditam que Atlântida foi uma civilização hiperavançada com fontes de energia que hoje nos são desconhecidas, naves voadoras semelhantes a OVNIs, megaestruturas que inspiraram as pirâmides do Egito e das Américas. Essa teoria sugere que sua queda se deu por catástrofes naturais ou por arrogância tecnológica. Metrópole antiga, perdida. Outros sugerem que Atlântida foi uma cidade real destruída por erupções vulcânicas, como em Santorini ou terremotos. Para alguns, o relato de Platão é uma alegoria sobre o colapso de impérios orgulhosos. Colônia extraterrestre. Teóricos da conspiração afirmam que Atlântida foi uma colônia alienígena. Os atlantes poderiam ter sido híbridos de humanos e seres avançados,
possuidores de tecnologias que se perderam após sua partida. Cidade de Magos. Uma teoria marginal sugere que os Atlantes eram magos que controlavam elementos como o clima, utilizavam cristais energéticos, manipulavam a matéria por meio da telepatia. Seu conhecimento poderia ter dado origem à mística egípcia ou maia, embora seu poder os tenha levado à destruição. Poderíamos encontrar a Atlântida? Exploradores modernos sugerem locais como o Olho do Saara, estrutura de Richá, na Mauritânia. Os anéis concêntricos correspondem à descrição de Platão. Ruínas subaquáticas, perto de Cuba, Scan Sonar, revelam formas geométricas que se assemelham a templos. Escavações na Antártida, imagens de satélite indicam a presença de cidades antigas sob o gelo. Ainda assim, não há provas conclusivas. Alguns acadêmicos veem o relato de Platão como uma fábula filosófica, enquanto outros continuam a busca. Atlântida. Existiu realmente. O mistério continua a inspirar aventureiros e pensadores. Seria um império perdido engolido por catástrofes naturais? Uma colônia alienígena que desapareceu da noite para o dia? Ou um reino mágico destruído pelo seu próprio poder? Platão afirmava que Atlântida caiu num único dia e uma noite. Um fim repentino que alimenta teorias sobre desastres ou arrogância. Talvez ainda esteja oculta nas profundezas do oceano. O que você acha? Será que a Atlântida realmente existiu? Escreva sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no Aiden Diz para descobrir mais histórias misteriosas. Quem sabe, talvez sua visão ajude a desvendar este grande mistério da humanidade.